Em 1943, uma mulher recusou comer mais do que a ração distribuída aos soldados franceses que combatiam sob ocupação nazista. Ela estava em Londres, em segurança, com acesso à comida farta. Mas se alimentar além daquele limite lhe parecia uma traição. Simone Weil morreu meses depois, com 34 anos, num sanatório em Kent. O laudo oficial apontou tuberculose, mas os médicos anotaram algo que os incomodou. Ela simplesmente parou de comer, não por loucura, por coerência. Ela havia decidido que não podia pensar uma coisa e viver outra. Que a filosofia não era um exercício intelectual, era uma forma de habitar o mundo. E o mundo, naquele momento, estava em chamas. O que Simone Weil sabia sobre pensar que ninguém teve coragem de fazer. Existe uma diferença enorme entre admirar uma ideia e deixar que ela mude o que você faz. A maioria de nós transita pela vida, acumulando convicções que nunca chegam a custar nada. A gente acredita na justiça social enquanto não precisa abrir mão de conforto. Acredita na verdade enquanto ela não ameaça o que já pensamos. Acredita na liberdade de pensamento enquanto essa liberdade não cobra o preço do isolamento. Simone Weil entendeu isso com uma lucidez que desconfortava quem estava ao redor dela. E ela não se contentou em entender, transformou a compreensão em conduta. Numa época em que o fascismo avançava pela Europa como uma maré, e o pensamento político se dividia entre campos que exigiam lealdade cega, ela se recusou a entrar em qualquer fila, não porque fosse indiferente, porque levava a sério demais para escolher um lado sem examinar os dois. Esse vídeo não é sobre uma filósofa do passado, é sobre uma pergunta que você carrega sem saber. Você realmente pensa por conta própria ou pensa o que é mais fácil pensar? Se ficou com essa pergunta na cabeça, fique até o final, porque a resposta que Weil encontrou é mais perturbadora do que parece. A fábrica como sala de aula. Em 1934, Simone Weil fez algo que poucos intelectuais de sua geração sequer cogitaram. Pediu licença da sua posição como professora de filosofia e foi trabalhar em uma fábrica, não para pesquisar, não para escrever um artigo acadêmico sobre a condição operária, para viver aquilo por dentro. Ela entrou nas linhas de produção da Renault em Paris, operou prensas, cumpriu turnos, recebeu ordens de supervisores que não tinham o menor interesse no que ela pensava ou sentia, e anotou tudo num diário que mais tarde se tornaria um dos documentos mais honestos já escritos sobre o que o trabalho repetitivo faz com um ser humano. O que ela descobriu não foi o que esperava. Ela esperava encontrar solidariedade, consciência de classe, uma energia coletiva de resistência. O que encontrou foi exaustão tão profunda que apagava o pensamento. Ela escreveu que depois de algumas semanas na fábrica, havia perdido a capacidade de se sentir ofendida quando a humilhavam. Não porque tivesse ficado mais forte, porque havia ficado vazia. Isso foi o ponto de virada do seu pensamento. Weil percebeu que a opressão não funciona apenas pela violência explícita. Ela funciona pelo cansaço, pelo esmagamento lento da capacidade de imaginar que as coisas poderiam ser diferentes. A fábrica não precisava de muros ou guardas para manter as pessoas presas. Bastava esgotá-las o suficiente para que elas não tivessem mais energia para pensar em liberdade. Ela usou uma imagem que atravessa toda a sua obra: a atenção. Para Weil, a atenção genuína, a capacidade de olhar de verdade para o outro, para uma ideia, para a própria experiência, era o bem mais precioso e mais frágil que existe. E a estrutura do trabalho industrial havia sido construída, talvez sem intenção, talvez com ela, para destruir exatamente isso, para transformar seres humanos em extensões de uma máquina
presentes no corpo e ausentes na mente. O que torna essa observação assustadora não é que ela descreve o século XX, é que ela descreve a segunda-feira de qualquer semana do século XXI. A pergunta que Weil faz sem fazer, apenas ao narrar o que viveu, é esta: quantas horas do seu dia você passa presente de verdade no que está fazendo? Não conectado, não ocupado, mas presente, atento. E se a resposta for poucas, a pergunta seguinte é mais difícil. Isso aconteceu por acaso? Ou há algo na forma como o seu dia foi organizado que torna a atenção difícil de manter? Weil não dava respostas fáceis. Ela abria buracos onde havia chão firme, e há um buraco específico que ela abriu e que a maioria das pessoas prefere não olhar. Se você está sentindo o peso dessa pergunta agora, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também precisaria ouvir isso. Às vezes, a melhor maneira de pensar uma ideia difícil é pensar junto. Quando pensar diferente vira traição. Aqui é onde o pensamento de Weil dá uma virada que a maioria dos seus admiradores prefere ignorar. Simone Weil era de esquerda, filha de família burguesa e judaica, professora, intelectual engajada. Ela circulava nos ambientes progressistas da França dos anos 30. E foi exatamente nesses ambientes que ela fez algumas das suas críticas mais devastadoras. Ela observou que os movimentos que lutavam pela liberdade frequentemente reproduziam dentro de si mesmos as mesmas estruturas de poder que diziam combater, que a obediência a um partido, a uma ideologia, a uma narrativa de grupo podia ser tão sufocante quanto a obediência a um patrão ou a um rei, que a diferença estava apenas no rótulo, não na dinâmica. Para ela, qualquer sistema que pedisse ao indivíduo que suspendesse o próprio julgamento em nome de uma causa coletiva estava praticando uma forma de violência espiritual. Não importava se a causa era o socialismo, o nacionalismo ou a religião organizada. O mecanismo era o mesmo. Você entrega a sua capacidade de pensar em troca de pertencimento. Essa ideia incomodou profundamente as pessoas ao redor dela, porque ela não estava atacando os inimigos, estava atacando os aliados. E isso, em qualquer campo político, é o pecado mais difícil de perdoar. Agora pense no que isso significa para você hoje, não em termos políticos abstratos, em termos concretos. Quantas das suas opiniões foram formadas por você e quantas foram adotadas porque o grupo com o qual você se identifica a sustenta? Não estou falando de opiniões sobre política ou filosofia. Estou falando de qualquer coisa. O que você acha de um determinado estilo de vida? O que você acha de pessoas que fazem escolhas diferentes das suas? O que você acha de si mesmo quando age de um jeito que o seu grupo desaprovaria? Weil não fez essa pergunta como exercício retórico. Ela a viveu. Ela foi a Paris de batalha em batalha intelectual, recusando cada bandeira que lhe ofereciam, pagando o preço do isolamento. Porque para ela, pensar de verdade exigia uma solidão que o pertencimento torna impossível. É aqui que a referência que parece distante se torna estranhamente próxima. No filme, Capitão América, Guerra Civil, Steve Rogers e Tony Stark não discordam porque um deles é mau. Os dois querem proteger pessoas. Os dois acreditam estar fazendo a coisa certa. A diferença está em uma pergunta: quando uma instituição erra, você continua obedecendo ou segue a própria consciência? Tony Stark acredita que alguma forma de controle é necessária. Steve Rogers acredita que entregar o julgamento moral a uma estrutura externa é um risco ainda maior. Simone Weil passou a vida inteira examinando exatamente essa tensão, não entre o bem e o mal, mas entre a segurança de pertencer e a responsabilidade de pensar por conta própria. Porque existe um momento,
em que a autoridade deixa de servir à consciência e começa a substituí-la. E quando isso acontece, a obediência pode parecer virtude enquanto se transforma, silenciosamente, em renúncia. O peso de uma refeição recusada. Voltemos àquela mulher no sanatório em Kent, em 1943. Agora que você sabe o que sabe, a cena é diferente. Simone Weil não estava sendo irracional. Ela estava sendo radicalmente consistente. Havia pensado durante anos que a separação entre o que se acredita e o que se vive era a forma mais profunda de desonestidade. E quando chegou o momento em que essa separação se tornaria inevitável, ela escolheu não atravessá-lo. Isso não é um convite à autodestruição, é um espelho. A maioria de nós nunca vai se encontrar numa situação tão extrema, mas nos encontramos todos os dias em versões menores da mesma escolha: falar o que pensamos ou o que o grupo espera, examinar uma ideia que contradiz o que acreditamos ou descartá-la antes que incomode, estar presentes no que fazemos ou deixar a atenção se dissolver no ruído. Simone Weil não deixou um método, não deixou uma escola filosófica, deixou uma pergunta encarnada. É possível levar uma ideia a sério o suficiente para deixar que ela mude quem você é? Se esse vídeo te fez sentir algo que ainda não consegue nomear, deixa um comentário com o que ficou. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro ato de pensar por conta própria.